Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bom dia, meu povo amado, povo escolhido. Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou a Enia Dias Gonçalves. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Tragam mais pessoas, volte sempre. Eu gosto muito de casa cheia. E hoje está uma manhã muito agradável aqui na minha cidade. E é feriado. Na sua cidade é feriado? Aqui na minha cidade é feriado. Eu moro em Formosa, de Goiás. E hoje é o Dia Nacional do Evangélico. É nacional, tem uma lei que o presidente sancionou. Deixa eu ler para vocês, é bem rapidinho. É a lei número 12.328, de 15 de setembro de 2010. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica instituído o Dia Nacional do Evangélico a ser comemorado no dia 30 de novembro de cada ano. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 15 de setembro de 2010. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. Olha só, é um dia nacional que a gente comemora, o Dia Nacional do Evangélico. Então, gente, o evangelho, o que é o evangelho? O evangelho nada mais é que uma boa notícia. Como se você pegasse um jornal, abrisse o jornal e lesse a mais fantástica de todas as notícias. E qual que é a mais fantástica de todas as notícias? Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É lindo, não é? Então, e hoje a gente está comemorando isso. Hoje é 30 de novembro, eu não posso esquecer também. É o aniversário da minha prima, Débora Leles. Parabéns para você. E eu fico muito feliz da gente comemorar o Dia do Evangelho. E Evangelho remete muito. O que você lembra quando a gente fala de Evangelho? Da cruz, não é? E aproveitando esse ensejo, eu quero contar a história de um hino. É um hino que fala de cruz. Na verdade, cruz, muitas pessoas usam a cruz, né, no pescoço, cheio de joias, uma cruz de ouro e tal, mas a cruz é um objeto de vergonha e de dor, né? Do grego, eu acho, se eu não me engano, é stavros, que significa poste, estaca, né? É uma estaca, um pedaço de madeira, assim, né? Isso é a cruz, é a cruz. E por isso que Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque era um objeto de escárnio. Então, a pessoa que era destinada a morrer na cruz era uma pessoa maldita. E, por exemplo, Pedro, que era, né, assim com Jesus, prestes a ser crucificado, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele quis distância, né? Falaram com ele, você estava andando com o Nazareno. Aí ele, eu nem o conheço e tudo mais. E a morte na cruz era algo tão horrendo que nos meios latinos a palavra crucio passou a significar sofrimento também. Aqui tem esse livro aqui, ó, A Arqueologia e Jesus, que é do doutor e professor Rodrigo Silva, que fala que tinham 4 tipos de cruz, né? Tinha a cruz comissa, que era em forma de T, assim. A decussata, que era tipo em forma de X. A timissa, que é forma de cruz mesmo, que a gente conhece. E a grega, que é tipo mais, assim. Então, acredita-se que a cruz de Jesus é essa, né? Que a gente... A timissa. Por quê? Porque ela era mais alta e também ela tinha espaço de colocar uma placa em cima, né? E então, ela precisava ser alta. No Evangelho fala que
que eles colocaram um caniço, eles usaram um caniço para colocar na boca de Jesus água e vinagre, né? Então isso mostra pra gente que a cruz era bem alta, e essa cruz ela devia medir mais ou menos 4,80 metros, e ela toda, né, aquela parte assim e a parte assim, pesava ao todo 100 quilos, né? E é bem provável que Jesus carregou só aquela parte assim, sabe? Assim, nas costas, que era chamada palíbulo, né? E no local da crucificação ficava a outra parte, que era a parte que ia ficar vertical, que chamava stipes. Então Jesus carregou, e quando ele chegou lá, eles pregaram Jesus na outra parte, e era bem alta, então eles fincaram e deve ter machucado muito, né, a Jesus, e ele sofreu todo tipo de zombaria, de escárnio. No caminho as pessoas viravam o rosto para ele e cuspiam e zombavam dele, xingavam. Então, o autor dele era um norte-americano chamado George Bernard. Ele nasceu em 4 de fevereiro de 1873, lá em Ohio, nos Estados Unidos. E ele sempre teve o sonho de ser evangelista, e ele era muito envolvido com essas coisas. Só que prestes a completar 17 anos, o pai dele faleceu. Então ele teve que adiar um pouco, porque ele teve que ser o homem da casa. Teve que trabalhar, teve que cuidar, sustentar a mãe, as irmãs. Mas quando passou esse período, ele se casou, e ele e a sua esposa se tornaram oficiais do Exército da Salvação. Ele foi ordenado pastor da Igreja Metodista, onde ele se tornou, junto com a sua esposa, um grande líder ativista. E a inspiração para escrever o hino foi logo após um culto muito especial, em que ele sentiu que Deus falara com ele. E ele começou a refletir seriamente como a crucificação foi um episódio tão profundo. E ele pensou assim: a cruz não é somente um símbolo religioso, a cruz é o coração do Evangelho. Então, com o coração ardendo com essas verdades que ele refletiu, ele começou a esboçar a letra do hino. Logo depois veio a melodia, e ele fala assim, ó: a inspiração veio-me em um dia de 1913, quando eu estava em Michigan. Foi lá que comecei a escrever The Old Rugged Cross. Agora você sabe qual é o hino, né? Compus a melodia primeiro. As primeiras palavras que escrevi eram imperfeitas. As palavras finais do hino foram postas dentro do meu coração em resposta à minha própria necessidade. Após compor esse hino, ele compôs outros também, mas nenhum que ficou tão famoso quanto o Rude Cruz, né? Olha só, deixa eu tentar mostrar um pouco aqui o pastor. É esse moço simpático. Ele se aposentou, foi para um retiro, e em 10 de outubro de 58, quando ele tinha 85 anos, ele faleceu. E deixou pra gente essa maravilha, esse clássico. É um dos meus hinos preferidos. E hoje eu gostaria de te convidar para refletir sobre a cruz, para pensar quanto você é amado. E eu não consigo deixar de lembrar da minha passagem preferida da Bíblia, que está lá em João 14, de 1 a 3, que diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Que coisa mais linda, né? Então vamos lá, vamos ouvir um pouco
do hino Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu, nela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo essa muito rude cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Mas Ele vem me buscar e com Ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei